Boa noite. Boa noite. O governo aumenta impostos sobre os combustíveis. O objetivo é frear o rombo nas contas públicas e evitar o estouro do déficit. Temer diz que trata com seriedade o dinheiro dos contribuintes. O presidente fala em transparência e eficiência e pede otimismo à sociedade. Ex-assessor do governo Lula vai ser ministro da Cultura de Temer. Atual diretor da Ancine, Sérgio Sá Leitão, é o quarto ocupante do cargo em 1 ano e 2 meses. O juiz Sérgio Moro marca para setembro mais um interrogatório de Lula. O ex-presidente é réu em um processo sobre suborno da Odebrecht. 9 milhões de reais da Previdência Privada de Lula são bloqueados. Segundo a Brasil Prev, são 2 planos, um deles aberto pela empresa de palestras. O julgamento do recurso de Eduardo Azeredo será em agosto. O ex-governador mineiro foi condenado a 20 anos no mensalão tucano. O Jornal da Gazeta está no ar. O jornalista Sérgio Sá Leitão, atual diretor da Ancine, é o novo ministro da Cultura. Sérgio Sá Leitão é o quarto a assumir o comando do Ministério da Cultura em pouco mais de 1 ano de governo Temer. Ele já foi secretário municipal de Cultura do Rio, na prefeitura de Eduardo Paes, do PMDB, e presidente da Rio Filme. No primeiro governo Lula, foi chefe de gabinete do então ministro da Cultura, Gilberto Gil. Em abril desse ano, Sá Leitão se tornou diretor da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Em nota, o Palácio do Planalto diz que Sérgio Leitão tem ampla e reconhecida experiência na área cultural. O Ministério da Cultura tem sido pivô de polêmicas desde que Temer assumiu a presidência no ano passado. Ele chegou a anunciar que a pasta deixaria de existir e ficaria vinculada ao Ministério da Educação, mas desistiu da mudança depois de protestos. Temer então nomeou Marcelo Calero como o primeiro titular da cultura na sua gestão. Em novembro, Calero pediu demissão ao afirmar que o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB, o pressionou para liberar uma obra no Centro Histórico de Salvador. Gedel tinha um apartamento no empreendimento. Depois de Calero, o deputado federal Roberto Freire, do PPS, assumiu a pasta e, em maio, se demitiu, depois de Temer ser acusado pelo dono da JBS Friboi, Joesley Batista, de receber propina da JBS. Pouco depois, João Batista de Andrade, que estava como interino, também pediu para sair, ao afirmar que não tinha interesse em continuar no ministério. A Justiça Federal interditou um prédio histórico na Luz, região central de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, há sério risco de incêndio. Os primeiros sinais de que o imóvel apresentava falhas estruturais foram detectados em 2008 e depois, novamente, em 2011. Nas duas ocasiões, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, emitiu laudos alertando para o alto risco de incêndio no prédio. Em 2012, os proprietários assinaram junto ao Ministério Público Federal um termo de ajustamento de conduta para efetivar reformas, mas o acordo nunca foi cumprido. Agora, o MP entrou com uma ação na Justiça para exigir o cumprimento do acordo e a juíza Leila Paiva Morrison determinou a interdição do imóvel de 3 andares localizado na esquina das ruas Mauá e Casper Libero, no centro. O local abriga o Hotel Queluz, que já foi um dos mais importantes de São Paulo, e também vários estabelecimentos comerciais. Os donos do imóvel alegam que não localizaram a planta original do terreno e que por isso não tinham feito a reforma que eles mesmos se comprometeram a fazer. Pelo descumprimento do acordo, o hotel já havia até sido multado em mais de 3 milhões de reais, mas o dinheiro não foi pago. Na decisão de hoje, a Justiça deu prazo de 48 horas para a desocupação total do prédio. O imóvel foi erguido em 1903 e projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, o mesmo que desenhou o Teatro Municipal. O hotel, que na época se chamava Rebequino, era parte do conjunto arquitetônico da Luz e foi um marco da transição do Império para a República. Era por esta região que chegavam todos os turistas à capital e por onde os barões do café escoavam a produção através dos trilhos. A reforma determinada pela Justiça pode trazer de volta a imponência que o tempo e a falta de manutenção levaram.
A Procuradoria-Geral da República autorizou a criação de mais uma força-tarefa dedicada às investigações da Operação Lava Jato, agora em São Paulo. O grupo, composto por 4 procuradores, vai atuar nas investigações relacionadas às delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. As ações penais e cíveis que o grupo irá trabalhar são os casos que o STF transferiu para a Justiça Federal da capital paulista. Ao contrário do que acontece na Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, os integrantes não vão ter dedicação exclusiva aos casos. Entre outras atribuições, também vai caber a eles investigar pagamentos ilegais a campanhas de políticos do Estado. Manifestantes protestam contra o governo Temer e a favor do ex-presidente Lula aqui na Avenida Paulista. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem mais informações. Sabrina. Estela, olha, a Avenida Paulista está bloqueada desde as 5 horas da tarde e aqui em frente ao Vão Livre do MASP, todos os manifestantes estão concentrados. Eles aguardam a chegada do presidente, o ex-presidente Lula, que é aguardado para falar aqui no caminhão de som. Toda essa quadra está tomada por manifestantes, são vários grupos que apoiam esse chamado Dia da Democracia. RUT, centrais sindicais, MTST, o movimento do Sem Terra também, a União Nacional dos Estudantes, todos estão aqui para apoiar o ex-presidente Lula e também para pedir fora Temer, como eles gritam o tempo todo, e também contra as reformas trabalhista e previdenciária no Congresso. A esperada aqui é pela presença do ex-presidente Lula, mas em várias outras cidades há atos como esse, como no Rio de Janeiro e em Brasília. Voltamos ao estúdio. A Justiça bloqueou hoje R$ 9 milhões em planos de aposentadoria privada do ex-presidente. Os títulos foram adquiridos por Lula em 2014. Até ontem, R$ 606 mil em contas bancárias do petista, além de 4 imóveis e 2 carros, haviam sido bloqueados. A decisão não significa a perda imediata dos bens e valores em nome do ex-presidente. Isso só pode acontecer em caso de condenação definitiva. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula considerou que a decisão de Moro é ilegal e abusiva. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, marcou para setembro um novo interrogatório de Lula. A defesa de Lula disse que entrou com um mandado de segurança contra o bloqueio de bens do petista. A audiência foi marcada para o dia 13 de setembro, às 2 horas da tarde. Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista em São Bernardo do Campo. Segundo procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, os imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras, que teriam gerado desvios de cerca de 75 milhões de reais. O valor da propina para o petista seria de quase 13 milhões de reais. Lula nega as acusações e a Odebrecht, que fez acordo de leniência, diz que colabora com as investigações. O processo tramita na Justiça Federal em Curitiba, mas dessa vez, Moro questionou se o depoimento pode ser realizado por videoconferência na Justiça Federal de São Paulo. A defesa de Lula tem 5 dias para se manifestar e promete analisar o caso. É o segundo interrogatório de Lula em ação na Lava Jato. De acordo com a Polícia Militar, na primeira vez em que foi a Curitiba, R$ 110 mil foram gastos para montar um grande esquema de segurança. Por causa dos altos custos, o juiz recomendou que o interrogatório seja feito à distância. Além de Lula, esta ação penal tem outros 7 réus, entre eles o ex-ministro Antônio Palocci, que negocia uma delação premiada, e o empresário Marcelo Odebrecht, condenados na Lava Jato e que estão presos. Os interrogatórios deles também já foram marcados. Ambos serão ouvidos primeiro que o ex-presidente. Odebrecht no dia 4 de setembro e Palocci no dia 6 do mesmo mês. Lula foi condenado na semana passada no processo sobre o triplex em Guarujá, no litoral paulista, a 9 anos e meio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele vai recorrer da sentença em liberdade. No total, o petista responde a outras 4 ações penais por corrupção, obstrução de justiça e lavagem de dinheiro. Dirigentes do PT e a defesa do ex-presidente Lula esperam que as instâncias superiores revertam a condenação do ex-presidente Lula. Eles argumentam que o processo até agora foi político e com diversas ilegalidades, que claramente o judiciário usa 2 pesos e 2 medidas.
o juiz reconheceu aquilo que nós sempre dissemos desde o início do processo. Não há qualquer relação entre valores da Petrobras e o ex-presidente Lula. Pois bem, se não há relação de valores de contratos da Petrobras com o ex-presidente Lula, é evidente que nenhuma decisão poderia bloquear os bens do ex-presidente Lula para assegurar um futuro cumprimento de uma reparação de dano mínimo. A defesa do ex-presidente diz que só soube do bloqueio de bens de Lula pela imprensa e que a medida é ilegal, porque, entre outros fatores, não respeita a presunção de inocência do acusado. Por isso, protocolou hoje um mandado de segurança no Tribunal Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, para liberar os recursos do ex-presidente e garantir até mesmo a própria subsistência de Lula, segundo o advogado. O presidente Lula é uma pessoa que não tem bens, grandes acúmulos financeiros. Aliás, um ex-presidente, com o tempo de vida e de trabalho que ele tem, ter em suas aplicações financeiras 600 mil, já mostra bem como é a vida desse presidente. O PT estuda se vai fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para a defesa do ex-presidente. Por enquanto, não há nada definido. Morreu hoje em São Paulo o professor Marco Aurélio Garcia, ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República nos governos do PT e um dos fundadores do partido. Marco Aurélio Garcia tinha 76 anos e morreu de infarto. Garcia era professor aposentado de História da Unicamp e graduado em Filosofia e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris. Garcia começou a vida como vereador em Porto Alegre, nos anos 60, pelo antigo Partido Republicano. Na ditadura, se exilou no Chile e na França e, ao voltar ao Brasil, ajudou a fundar o PT. Ocupou cargos em prefeituras petistas em Campinas e em São Paulo, na gestão de Marta Suplicy, e também coordenou o programa de governo das candidaturas de Lula e Dilma à presidência. Com a posse do petista em 2003, assumiu o cargo de assessor especial para assuntos internacionais, que ocupou até o afastamento de Dilma em maio de 2016. Também foi presidente e vice-presidente do PT. A JBS Friboi vai entregar em setembro à Procuradoria-Geral da República 20 novos anexos relacionados às delações dos donos da empresa, Joesley e Wesley Batista. A defesa dos irmãos Batista informou que os documentos vão detalhar as histórias de corrupção contadas pelos executivos da empresa, que foram divididas em 14 temas. Em cada tópico, há vários investigados. Além dos irmãos Batista, participam dos 20 novos termos da delação o diretor de Relações Institucionais da JF, Ricardo Saldi, e o diretor jurídico do Grupo, Francisco de Assis. Joesley Batista promete relatar, entre outras coisas, o caminho da propina, que diz ter pago a cada um dos mais de 1.800 políticos de 28 partidos. Os nomes dos envolvidos aparecem na lista da JBS Friboi, recebendo mais de 600 milhões de reais de forma ilícita. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais marcou para 8 de agosto o julgamento do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo. Ele foi condenado a 20 anos de prisão no chamado mensalão do PSDB mineiro e recorre da decisão. O tucano Eduardo Azeredo foi condenado em primeira instância em dezembro de 2015 por lavagem de dinheiro e peculato no chamado esquema do mensalão do PSDB de Minas, que aconteceu em 1998 e é considerado o embrião do escândalo que mais tarde ficou conhecido como mensalão do PT. O juiz do caso determinou que o ex-governador de Minas Gerais e ex-presidente do PSDB cumpra 20 anos e 10 meses de prisão, mas garantiu o direito dele recorrer em liberdade. Quase um ano e meio depois da sentença, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais marcou hoje o julgamento da apelação de Eduardo Azeredo, que começa a ser avaliada pelos desembargadores do órgão em 8 de agosto. Caso o tribunal confirme a decisão de primeira instância, o tucano pode ficar preso por pouco mais de um ano, já que no ano que vem ele completa 70 anos e o Código Penal estabelece que nessa idade o prazo de prescrição de crimes caia pela metade.
caso o processo não esteja totalmente finalizado em todas as instâncias judiciais, incluindo as cortes superiores. Segundo investigações do Ministério Público, o mensalão mineiro surgiu durante o governo de Azeredo em Minas, entre 1995 a 1998. O esquema consistia no desvio de recursos de estatais, como o da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Esse dinheiro alimentava campanhas políticas no estado, como a de Eduardo Azeredo, que em 1998 concorreu à reeleição, mas foi derrotado por Itamar Franco. Em dia de aumento de impostos, o presidente Michel Temer afirma que o governo é eficiente e trata com seriedade o dinheiro do pagador de impostos. O presidente Michel Temer teve mais um dia cheio de compromissos. Logo cedo, ele participou da reunião de ministros de Relações Exteriores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Depois, Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciaram mais de 344 milhões de reais para programas do SUS, voltados à saúde bucal. Na cerimônia, o presidente voltou a elogiar a própria gestão. Desde o primeiro dia, nós temos promovido exatamente eficiência no governo. Demos também transparência à situação das contas públicas e estamos tratando com seriedade o dinheiro do pagador de impostos. Temer também disse que é importante que a sociedade mantenha o otimismo e destacou que a equipe de ministros faz um trabalho extraordinário. E um otimismo que vem ancorado no trabalho dos nossos ministros, não é? Na equipe econômica que nós montamos, na área política que nós montamos, na área administrativa, como os senhores estão vendo aqui, no caso da saúde, que nós montamos e que está fazendo, volto a dizer, um trabalho extraordinário. Interessante, nós nunca fizemos tanta coisa como nesses últimos 40, 50 dias. É impressionante como tudo, tanto no plano legislativo como no plano administrativo. O presidente ainda se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, o vice Francisco Dornelles, do PP, e vários ministros para discutir ações para reforçar a segurança do estado, que passa por uma forte crise. Pezão estava de licença médica, mas interrompeu o afastamento para se encontrar com Temer. O governo federal prometeu enviar 800 policiais da Força Nacional para ajudar na segurança do Rio de Janeiro por 1 ano e meio. Contrariando meus médicos, vim para a luta. E todos eles tinham pedido que eu aguardasse até fevereiro, março, e eu não aceitei os conselhos médicos. O grande problema do Rio é a entrada de armas e drogas que não são fabricadas no Rio. O Rio não tem fábrica de fuzil. A gente tem visto, essa integração ela é fundamental, a inteligência é fundamental para o Estado, melhora muito. Claro que a gente sempre precisa de mais homens, né, e a crise dificulta. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, também participou da reunião. Há 2 dias, nas redes sociais, ele cobrou a agilidade na assinatura do acordo de recuperação fiscal e na execução das medidas do plano de segurança. No fim da tarde, Temer embarcou para Mendoza, na Argentina. Ele vai participar da cúpula do Mercosul amanhã. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Temer falou em transparência. Não é bem o que ele mandou fazer lá nos gabinetes do Palácio Planalto, mandando instalar, é claro, misturadores de vozes para evitar gravações. Olha, eu tenho combatido muito o Janot, porque ele deu muita liberdade, 2.000 anos de penas perdoados por Joesley, para o Joesley dedurar o Temer. Mas sempre reconheci que o Janot tem razão num ponto. É quando ele disse que o Temer confessou o seu encontro com Joesley Batista no Palácio do Jaburu. E isso é verdade, o Temer nunca negou, ele confessou. Só que agora ele está armando um outro tipo de confissão. Não a confissão do delito cometido, mas a confissão do delito a ser cometido. Quer dizer, o misturador de vozes vai evitar que as pessoas o gravem. Ele está na contramão da história. Por exemplo, o presidente americano grava tudo o que ele conversa no Salão Oval desde Kennedy. E é claro isso, o presidente não pode ter segredos. O presidente americano tem segredos estratégicos. Isso é tratado na sua devida forma. Agora, por exemplo, todas essas reuniões
que o Temer está fazendo com deputados para se livrar da acusação do citado Janot podem ser gravadas. Por que não? Não tem nenhum assunto estratégico, nenhum problema de defesa nacional em jogo. Então a conversa pode ser gravada e não apenas para o registro histórico, mas também para que haja transparência. Por exemplo, no caso que eu citei dos Estados Unidos, o presidente Richard Nixon teve que renunciar quando a Corte Suprema Americana mandou que ele divulgasse o conteúdo das gravações que já eram feitas no Salão Oval da Casa Branca, naquela época. Mas o Temer não mandou gravar, mandou misturar vozes. Ou seja, ele quer evitar xeretas, como Marcelo Calero, que foi ministro da Cultura dele, e, sobretudo, como o Joesley Batista, que gravou a conversa e o delatou. Você pode pensar, mas os empresários usam esse sistema tecnológico de misturar palavras. É diferente. O empresário usa essa mistura de palavras e de vozes para evitar espionagem industrial. Não é o caso do presidente da República. Ele tem que se resguardar de assuntos estratégicos, de segurança, mas os assuntos de interesse público têm que ser não apenas gravados, como explicados com clareza ao público. Ficou na cara que o Temer mandou colocar o misturador para evitar a repetição do episódio do Joesley. Será que ele está pensando ainda em voltar a delinquir? Bom, tudo agora vai ficar para terça-feira que vem. Espero que você tenha um bom fim de semana. Me espere aqui, viu? Direto ao assunto. Em pé. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o deputado Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara Federal, sobre as denúncias contra Lula e o governo Temer. 10% do efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem cerca de 900 mil policiais, é de mulheres. Uma dessas 9 mil PMs é a coronel Helena Reis, atual secretária-chefe da Casa Militar do governo do Estado e a primeira mulher negra a assumir a função. No gabinete da coronel Helena Reis, a boneca com o uniforme da PM divide espaço com o certificado de treinamento oferecido pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Nascida em São José do Rio Preto, no interior paulista, a caçula de 6 irmãos chegou a prestar vestibular para matemática, mas mudou de ideia e resolveu seguir a mesma profissão do pai. Helena ingressou na primeira turma de mulheres da Academia do Barro Branco em 1988. Meu pai realmente gostou muito da novidade, ficou bastante orgulhoso. Minha mãe, por outro lado, ficou bastante preocupada. O fato de ser uma filha. Acostumada desde cedo ao pioneirismo, hoje, aos 47 anos, a coronel é a primeira mulher negra escolhida para ser chefe da Casa Militar do governo de São Paulo. Desde que passou a comandar a segurança do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, cuida não apenas do governador e seus familiares, mas também da defesa civil do Estado. É ela quem coordena as ações de assistência à população em situações de emergência, como desabamentos e enchentes. Foi um convite bem-vindo, mas me causou uma certa surpresa inicialmente. É claro que esse convite aconteceu em virtude do trabalho e da postura profissional que durante todos esses anos. Trabalho árduo que não deu chance para questionamentos. Eu nunca fui enfrentada, nunca fui questionada em relação ao meu comando. Eu já ingressei sob a égide da Constituição de 1988, uma Constituição que trouxe muito essa questão dos direitos, da igualdade de gênero, da igualdade racial. Foi um processo natural que a mulher fosse também conquistando novos espaços. Ainda faltam coisas a serem conquistadas, sim. Um dos momentos mais importantes desta trajetória marcou tanto a vida pessoal quanto profissional de Helena. Em 2001, quando ela ainda era capitão em São José do Rio Preto, recebeu um telefonema informando sobre a morte do irmão, também policial militar. Mesmo assim, ela nunca pensou em desistir da carreira. Tudo indica, pelas investigações, que ele interferiu em uma situação, um roubo numa casa lotérica. Acaba nos dando força para fazer algo a mais por essa população que sofre tanto com os reflexos da violência. Helena também é especialista em direitos humanos e mediação de conflitos e sabe que sua história pode servir de inspiração. Eu tenho plena consciência de que com as minhas atitudes, com a minha história de vida, eu posso
levar um bom exemplo para que outras pessoas se espelhem. Cometi um erro grosseiro quando chamei a matéria da Polícia Militar. O contingente da PM de São Paulo não é de 900 mil, e sim de 90 e poucos mil policiais. Desculpem. Como previsto, o sol voltou a predominar em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital paulista, e tivemos hoje um belo dia de tempo firme com temperaturas amenas. Pois é, a máxima chegou aos 23 graus, mas agora à noite já voltou a esfriar. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Com o enfraquecimento da massa de ar polar, o frio diminui e o sol predomina. As temperaturas ainda ficam amenas em todo o centro-sul do Brasil, com previsão de geada ainda ali na região sul. E a chuva vai se concentrar em toda essa faixa mais ao norte do país, ao leste do Nordeste, sendo que no litoral da região as pancadas acontecem a qualquer hora do dia. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para essa sexta-feira? Na capital paranaense, mínima nessa madrugada de 8 graus e máxima à tarde na casa dos 20 graus. Em Porto Alegre, os termômetros ficam entre 7 e 18 graus, também com tempo aberto e firme. Em Palmas, calorão na casa dos 36 graus e em João Pessoa, na Paraíba, dia chuvoso, com termômetros entre 22 e 27 graus amanhã. Para São Paulo, teremos mais um dia de sol e tempo firme. Como a massa de ar polar já perdeu a força do início da semana, as temperaturas voltam a subir, principalmente pelo interior, e não teremos nenhuma gota de chuva nessa sexta-feira. A máxima vai aos 29 graus na cidade de Presidente Bernardes. Mais ao norte teremos máxima em torno dos 24 graus em Franca, dos 25 em Barretos e dos 26 graus em São José do Rio Preto. E no litoral, a temperatura máxima sobe para 25 graus em Caraguatatuba e 26 graus em Santos. Para a região metropolitana ainda faz friozinho na madrugada, mas esquenta durante a tarde. De manhãzinha, mínima de 10 graus e máxima nessa sexta-feira à tarde de 24 graus por aqui. No sábado, o céu fica com mais nebulosidade, a máxima cai para 22. E no domingo, o tempo tende a abrir e a máxima prevista é de 23 graus aqui na capital. Na Venezuela, protestos violentos marcaram a greve geral contra o governo de Nicolás Maduro. Com o sistema de transporte paralisado, barricadas e ruas desertas, os confrontos entre manifestantes e forças de segurança se espalharam pela capital Caracas. As manifestações contra o governo já duram mais de 3 meses. A crise política e econômica da Venezuela será o assunto da reunião do Mercosul, hoje à noite em Mendoza, na Argentina. No Uruguai, o estoque de maconha para o uso recreativo acabou nas farmácias de Montevidéu no primeiro dia de vendas. As filas eram longas na frente das farmácias antes mesmo da abertura e o estoque das 4 farmácias cadastradas para a venda durou poucas horas. Ainda não há previsão para o reabastecimento. A venda de maconha em farmácias é prevista na lei uruguaia, que autoriza também o cultivo doméstico ou compra em clubes de cultivo pelo país. Desde ontem, o Uruguai é o primeiro país sul-americano a distribuir a maconha legalmente como estratégia de luta contra o narcotráfico. O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson ganhou liberdade condicional depois de 9 anos preso. Simpson foi condenado em 2008 a 33 anos de prisão por assalto à mão armada e sequestro numa loja de Las Vegas, no estado americano de Nevada. O ex-atleta, hoje com 70 anos, usou relatórios de bom comportamento e a legislação de período mínimo de pena para entrar com recurso, aceito de forma unânime. Ele pode sair da cadeia já em outubro. Há 20 anos, Simpson protagonizou o mais longo julgamento da história do estado da Califórnia, acusado de matar a ex-mulher e um suposto amante dela em junho de 1994. Mesmo sendo o principal suspeito dos crimes, o ex-jogador foi absolvido de todas as acusações, mas sua carreira foi afetada pelo processo e pela repercussão do caso. O Tribunal de Contas do município determinou hoje que a Prefeitura de São Paulo cobre 875 milhões de reais pagos a mais às empresas de ônibus da cidade.
A cobrança se refere às operadoras do consórcio 7, formado pela Aviação Campo Belo, Gatusa, Transcuba e VIP, que atende os usuários das regiões sul e sudoeste da capital. Segundo o Tribunal de Contas Municipal, as 4 empresas de ônibus que formam o consórcio 7 vêm recebendo valores acima dos previstos em contrato com a SP Trans desde 2003. Os fiscais do TCM alegam que as concessionárias deveriam ter feito, mas não fizeram uma série de investimentos na rede de transportes da cidade ao longo da execução do contrato. Entre os exemplos estão a instalação de validadores de bilhete único, catracas e equipamentos de monitoramento. Os conselheiros do tribunal também alegam que os repasses da SP Trans ao consórcio 7 também subiram o dobro da inflação no período entre 2005 e 2006 e que, com isso, determinou a cobrança imediata de R$ 875 milhões por parte da prefeitura contra as 4 empresas. Essa é a segunda decisão adotada pelo órgão nesse ano em relação às empresas de ônibus. Em março, o TCM já havia determinado a devolução de cerca de R$ 1 bilhão por parte de outras 5 concessionárias que operam na zona leste da cidade. Caso os valores não sejam devolvidos, as empresas citadas devem ser declaradas inidôneas pela Prefeitura, o que as excluiria do processo de licitação a ser lançado ainda neste ano, que vai trocar todas as gestoras das 1.500 linhas de ônibus da cidade. Caso as empresas se recusem a pagar os valores, a Prefeitura pode cobrar a quantia sugerida pelo TCM na Justiça Civil. O IPCA 15, índice considerado a prévia da inflação oficial, registrou queda de 0,18% em julho. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, o índice é o mais baixo desde setembro de 98. Com o resultado influenciado pela queda no preço dos alimentos, dos transportes e dos artigos de residência, o IPCA 15 acumula aumento de 1,44% em 2017, bem abaixo dos 5,19% referentes ao mesmo período do ano passado. Os combustíveis vão ficar mais caros com o reajuste dos tributos decretado hoje. Com os aumentos da gasolina, álcool e diesel, o governo espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais em impostos. A equipe econômica definiu um aumento significativo dos tributos do PIS e COFINS que incidem sobre os combustíveis. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o rombo nas despesas da União. Com a decisão, o imposto cobrado pela gasolina passa de 0,38 centavos para 0,79 centavos. Com isso, o litro nos postos pode ficar 0,41 centavos mais caro. Desta maneira, um carro que, por exemplo, abasteça com 50 litros de gasolina vai gastar em torno de R$ 20 a mais. Já o álcool, que não era tributado, vai passar a ter encargo de 0,19 centavos. O diesel, assim como a gasolina, terá o valor do imposto dobrado e o litro vai ficar 0,21 centavos mais caro. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo está aumentando a tributação sobre os combustíveis no momento em que isso não deve afetar muito o comportamento da inflação. A gasolina, que tem peso de 5% no cálculo do IPCA, vem em queda há várias semanas. Com o impacto da nova alíquota do PIS/COFINS, pode provocar um aumento de até meio ponto no índice. É bastante, mas vale lembrar que a projeção do IPCA para o fechamento deste ano estava em pouco mais de 3%. Portanto, não é isso que vai impedir a inflação de ficar abaixo do centro da meta, de 4,5%, ou comprometer a continuidade da redução dos juros básicos pelo Banco Central. Aliás, se a inflação anualizada ficar mais de 1,5 ponto abaixo do ponto central da meta dos 4,5%, o Banco Central tem de apresentar explicações formais do porquê de ter controlado demais, assim como ocorre quando a inflação ultrapassa o limite de alta. O problema maior dessa história é o desequilíbrio das contas públicas. Para garantir a meta deste ano, que é de um déficit enorme de 139
19 bilhões de reais, o governo está tendo de aumentar a carga de impostos e cortar ainda mais as despesas. E não são as despesas com a cara estrutura da máquina pública. Ele tem cortado investimentos, o que compromete o potencial de retomada da atividade, e cortado as despesas em geral dos ministérios e órgãos públicos, o que já prejudica até serviços essenciais, como aconteceu com a emissão de passaportes e as atividades da Polícia Rodoviária. Tudo bem que o baixo crescimento da economia segurou a geração de impostos, que está bem abaixo do esperado. E o Congresso alterou projetos que poderiam gerar receitas extraordinárias, como a reoneração da folha de salários e o refis. Mas o governo ainda está devendo os prometidos cortes na carne. Agora mesmo, houve uma ampliação pesada na liberação de verbas para parlamentares, para o presidente garantir apoio contra a denúncia apresentada pela Procuradoria. A conta, mais uma vez, vai para o contribuinte. Eu volto na segunda. Até lá. O Ministério Público Federal em São Paulo encaminha para outras unidades do órgão investigações do Tribunal de Contas da União que apontam irregularidades em confederações esportivas. O Tribunal de Contas da União encontrou indícios de má aplicação de recursos das loterias, distribuídos pelo Comitê Olímpico Brasileiro a 13 confederações esportivas. O Ministério Público Federal em São Paulo enviou algumas das investigações para outros núcleos do MPF, já que 10 casos são de confederações que não têm sede em São Paulo ou não tratam a princípio de irregularidades cometidas aqui, como a de judô, vôlei, basquete e hipismo. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara Federal. Até já. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Anita Pasques. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara. Santos e São Paulo se deram bem na rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Anitta, já o Corinthians e o Palmeiras ficaram só no empate, né? É isso mesmo, Estela, boa noite. O líder Corinthians empatou em 0-0 com o Avaí em Santa Catarina e viu o Grêmio encostar na tabela do campeonato. A diferença entre os dois times era de 12 pontos, agora caiu para 6. O Palmeiras também empatou com o Flamengo fora de casa e conseguiu se manter entre os 5 primeiros colocados na competição. A rodada ainda teve a primeira vitória do São Paulo depois de 9 jogos seguidos. Vamos aos gols. O Santos enfrentou a Chapecoense na Vila Belmiro e o único gol da partida foi marcado pelo meia argentino Vecchio, que driblou o goleiro e finalizou aos 15 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol de Vecchio com a camisa santista. 1-0 Santos, placar final. No Ninho do Urubu, o Flamengo recebeu o Palmeiras e abriu o placar com o Pará batendo forte na entrada da área. O empate do Palmeiras veio ainda no primeiro tempo com o William. A virada do time de Cuca aconteceu nesse lançamento de mina para Roger Guedes disparar e mandar para o fundo da rede. O empate da equipe carioca saiu dos pés do atacante Paulo Guerreiro, que fez o 5º gol dele no campeonato. Final, Flamengo 2, Palmeiras também 2. O Bahia venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no estádio Independência. Juninho foi quem marcou os gols do tricolor baiano. O triunfo dos visitantes resultou na demissão do técnico do Galo, Roger Carvalho. Quem também se deu mal nessa rodada foi o Coritiba. A derrota foi por 4-0 para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Foi a gota d'água para a diretoria do Coxa, que acabou demitindo o treinador Pachequinho. Léo Arthur, Luca e Sheik 2 vezes foram os autores dos gols. A vitória do Grêmio no Barradão começou a ser construída nesse gol de falta de Fernandinho. Ainda no primeiro tempo, o time gaúcho aumentou a vantagem com o Arthur. Na etapa final, David diminuiu para os donos da casa, mas Ramiro finalizou de fora da área e fez o terceiro do tricolor gaúcho, fechando o placar, vitória 1, Grêmio 3. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Vasco e logo no primeiro minuto de jogo, Cueva deixou Lucas Prato livre na entrada da área para tocar e marcar. Final, São Paulo 1, 0 Vasco.
Tá aí, o São Paulo conseguiu finalmente Amém, vencer, Senhor. né, Anitta? Meu Deus do céu, finalmente, parecia que nunca ia acontecer, mas ó, o São Paulo tem uma treta pela frente, que é o Grêmio, o vice-líder, e que tá super afim de encostar ainda mais no Corinthians, né? Então o São Paulo tem essa bomba pela frente. Fora isso, o Corinthians teve um probleminha, um grande problema, 30 dias sem Jadson. O Jadson fraturou 2 costelas, então a gente vai ter problema aí para o Fábio Carille, que é o técnico do Corinthians, poder trabalhar essa equipe. Quem que ele vai colocar no lugar? Ele vai começar agora a viver a falta de jogadores, né? Que é o que acontece mais ou menos nessa altura do campeonato mesmo. O Corinthians que pega o Fluminense no domingo. Ok, então. E depois do título inédito para o Brasil no torneio de duplas de Wimbledon, o tenista Marcelo Melo retornou hoje ao país e com festa. O Mineirinho, como ele é conhecido, desembarcou aqui em São Paulo trazendo na mala o troféu do torneio britânico. Ele espera que o feito abra os caminhos para uma nova geração de tenistas aqui no Brasil. Marcelo Melo fez história no último sábado. Foi o primeiro brasileiro campeão em Wimbledon desde 1966. Em suas mãos, o troféu que levantou em Londres. O primeiro homem do país a ganhar o torneio em 140 anos de história. Não foi o primeiro Grand Slam conquistado por Marcelo Melo. Em 2015, ele foi campeão de Roland Garros. E assim como desta vez, se tornou o número 1 do mundo no ranking de duplas. Mas a repercussão desta vez, o tenista já percebeu que está sendo diferente. O avião pousou em São Paulo, um casal me reconheceu dentro do avião e eles começaram a bater palma para mim dentro do avião. Isso não tinha acontecido antes. Marcelo Melo foi campeão de Wimbledon jogando com o polonês Łukasz Kubot. A dupla começou a jogar junta no começo de 2017. O curioso é que após alguns maus resultados nos primeiros meses do ano, especialmente após o Rio Open, a dupla por pouco não se desfez. Felizmente, os dois se acertaram. Dos 6 jogos em Wimbledon, 4 só acabaram depois de 5 sets. A final, inclusive, foi uma maratona de 4 horas e 39 minutos contra o austríaco Oliver Marash e o croata Mate Pavic. Um sofrimento que valeu a pena. Ficou para a história. Momentos inesquecíveis para Marcelo Melo e para o tênis brasileiro. O jogador espera que sirva para ajudar o esporte a crescer no país. Eu acho que é muito importante, especialmente para as pessoas, para os juvenis que estão começando a jogar, né, para eles acreditarem que que pode chegar lá independente, às vezes de uma estrutura que às vezes não é ideal. A mobilização do PT contra o governo Temer e condenação de Lula na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o líder do PT na Câmara Federal, Carlos Zaratini, deputado federal eleito pelo PT de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Eu sei que hoje é um dia difícil no PT, pela morte de Marco Aurélio Garcia, petista histórico desde a fundação do partido, professor da Unicamp, que participou muitas vezes de debates, de programas que eu estava mediando aqui na TV Gazeta, e assessor especial para assuntos internacionais no governo Lula, no governo Dilma. Eu sei que para vocês é uma grande perda. Para nós do PT, para o Brasil, para nós do PT, porque Marco Aurélio foi um grande formulador de política, de todas as políticas do PT, né? Foi um dos que ajudou a formular durante mais de 30 anos a política do PT. E para o Brasil, porque ele ajudou a elaborar uma política externa altiva, uma política externa que colocou o Brasil na frente, né, de outros países, colocando assim, dando a sua devida importância e apontando a soberania do Brasil sempre em primeiro lugar. Então, Marco Aurélio é uma perda muito grande para o nosso país. Bom, hoje um dia de mobilização. Eu vi no site do PT que havia lá a convocação para que os militantes comparecessem com sugestões de faixas, de quadros, aquele trabalho todo que o PT faz há tanto tempo. E me chamou a atenção, Zaratini, uma questão. Eu vi que na chamada, que nessa mobilização, uma espécie de convocação para o protesto de hoje, o movimento de hoje, havia assim, muitos tópicos em defesa da democracia, do Lula, contra as reformas, contra a volta da fome, por fora Temer
e pelas diretas já. Aí eu pergunto a você, uma convocação com tantos objetivos pode perder a força porque pulveriza o foco? Talvez do ponto de vista da propaganda não tenha sido o melhor cartaz que o PT produziu. Mas eu acho o seguinte, nós temos um foco. O foco é o quê? Afastar esse governo, né, retirar esse governo que está entregando o país, que está destruindo os direitos sociais com a reforma trabalhista. Agora eles querem aprovar a reforma da Previdência, entregando a riqueza nacional, a Petrobras, os campos do pré-sal, querem abrir a mineração de mais de 20 mil áreas, a maioria delas na Amazônia, querem permitir a venda de terras para estrangeiros, principalmente para os fundos de investimento europeus, americanos e chineses. Bom, então um protesto contra o governo Temer. Contra o governo Temer, mas também pela democracia, porque nós enxergamos que a solução para essa crise política, econômica e social que nós estamos vivendo é a solução das eleições diretas, é a democracia. E nós defendemos também que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, possa participar dessa eleição, porque, enfim, ele representa esperança para milhões de brasileiros. Certo. Eu vi uma declaração sua sobre a condenação de Lula. Em especial, eu me refiro ao bloqueio dos bens de Lula, que, a pedido do Ministério Público Federal e determinado pelo juiz Sérgio Moro. Eu vi que você disse que esse bloqueio era uma retaliação e uma provocação. Bom, bloqueio de bens em ação de ilícitos penais como corrupção é algo frequente na justiça. E em casos recentes, o bloqueio do Palocci, do Marcelo Odebrecht, o Eduardo Azeredo, que vai ser julgado daqui a pouco em segunda instância, todos tiveram bloqueio dos seus bens. Então, a minha indagação, por que no caso de Lula você entende que é retaliação e provocação? Não sou eu que entendo, não. Quem entende são os advogados, né? Eu aqui não tenho a capacidade em tão pouco tempo explicar isso para todos que estão nos ouvindo, mas o fato é o seguinte, a ação não terminou, certo? O Lula não foi julgado ainda em última instância. Mas nos outros casos também não. Quer dizer, isso é frequente na justiça. É frequente na justiça e está equivocado. Agora, é uma provocação, é uma verdadeira retaliação, né? E isso não sou eu que estou dizendo só, não, é o povo brasileiro. Hoje mesmo eu estava com um senhor aposentado lá em Santa Isabel e ele me disse, é uma vingança contra Lula. É uma vingança porque está se querendo fazer com Lula a mesma coisa que se fez com Tiradentes. Tem que esquartejar, tem que salgar a terra para que não volte mais. Por que isso? Vocês comparam Lula com o Tiradentes? Evidentemente, o Lula é um herói do povo brasileiro. Por que isso? Porque não querem permitir que Lula possa concorrer novamente numa eleição. Esse é o verdadeiro objetivo dessa ação, dessa condenação que foi feita por Sérgio Moro, sem nenhuma prova, né, apenas com base na delação do Léo Pinheiro, que é uma pessoa já de idade, que viu que ia terminar os seus dias preso, então resolveu fazer uma delação. Depois de muito tempo preso, ele mudou a declaração dele para delatar o Lula. Certo? Então, e não mostrou nenhuma prova. Zaratina, de vocês no PT, os aliados do ex-presidente Lula, em relação ao julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em segunda instância? A nossa expectativa é muito positiva. Nós achamos que o tribunal, que não é tão contaminado pela forma persecutória como o Sérgio Moro fez contra o Lula, o tribunal vai poder julgar de forma mais equilibrada e vai ver que não existe no processo nenhuma prova contra o Lula. Ou seja, ele nunca foi dono desse apartamento, ele nunca usufruiu desse apartamento, o apartamento foi da OAS, certo? E a OAS até hoje é proprietária do apartamento. Tanto que esse apartamento serviu de garantia para outros investimentos da própria OAS. Se eventualmente, nós estamos falando no plano das hipóteses, não acontecer isso que vocês esperam, que a absolvição de Lula em segunda instância, se ele for condenado e for enquadrado na lei ficha limpa e não puder ser candidato em 2018,
O PT tem um plano B? Vocês têm um outro nome? O PT vai trabalhar, está trabalhando para que Lula seja o candidato. Por quê? Porque ele representa uma esperança para o povo brasileiro. E nós vamos trabalhar o quê? Fazendo mobilizações, denunciando a forma como ele foi julgado, as arbitrariedades do processo. Tudo isso nós queremos mostrar ao povo brasileiro, à sociedade e aos próprios juízes, certo? Porque nós estamos convencidos que, além do trabalho que tem sido feito com muita competência pelos advogados, também é necessário que haja uma discussão política disso. Okay. E é isso que nós queremos fazer e vamos fazer daqui até quando for esse julgamento. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O governo aumenta impostos sobre os combustíveis. O objetivo é frear o rombo nas contas públicas e evitar o estouro do déficit. Temer diz que trata com seriedade o dinheiro dos contribuintes. O presidente fala em transparência e eficiência e pede otimismo à sociedade. Ex-assessor do governo Lula vai ser ministro da Cultura de Temer. Atual diretor da Ancine, Sérgio Sá Leitão, é o 4º ocupante do cargo em 1 ano e 2 meses. O juiz Sérgio Moro marca para setembro mais um interrogatório de Lula. O ex-presidente é réu em processo sobre suborno da Odebrecht. 9 milhões de reais de previdência privada de Lula são bloqueados. Segundo a Brasilprev, são 2 planos, um deles aberto pela empresa de palestras. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias é em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. No Todo Seu de hoje, 10h30 da noite, tem muito bom humor com Robson Nunes e Michele Machado.